Chega o começo do ano e, junto com ele, aquele boleto que aparece na casa de milhões de brasileiros. Para muita gente, é só mais uma conta, né? Mas o que ele realmente significa? Hoje, a gente vai desvendar o que está por trás da sigla IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Pois é, aquele carnê que praticamente inaugura o calendário de contas do ano. Mas, afinal, o que exatamente estamos pagando? E talvez, mais importante, para onde vai esse dinheiro? Vamos investigar isso juntos. Para a gente entender tudo isso, nossa jornada vai ter 6 paradas. Vamos ver o que é o IPTU, para onde vai a grana, quem tem que pagar, como o valor é calculado, o que acontece se não pagar e, por fim, quem tem direito a uma isenção. Vamos lá. Primeiro ponto. Vamos começar pelo básico do básico. Afinal, o que essa sigla de 4 letrinhas IPTU realmente quer dizer? A sigla significa Imposto Predial e Territorial Urbano. Na prática, é um imposto da prefeitura que incide sobre qualquer propriedade que esteja numa área urbana. Pode ser uma casa, um apartamento, um terreno, um prédio comercial, não importa. Mas o que a lei considera uma zona urbana? Para uma área ser classificada assim e o imposto poder ser cobrado, ela precisa ter pelo menos 2 de 5 melhoramentos básicos. Por exemplo, se tem abastecimento de água e iluminação pública na rua, pronto, a área já se qualifica. Certo, já sabemos o que é. Agora, a pergunta de R$ 1 milhão. Depois que a gente paga, para onde vai o dinheiro do IPTU? E aqui tem um ponto fundamental. O destino de uma boa parte desse dinheiro não é uma escolha do prefeito. A Constituição Federal obriga as prefeituras a investirem um valor mínimo do que arrecadam com impostos. 25% tem que ir para a saúde e outros 15% para a educação. E os 60% que sobram? Esse valor a prefeitura usa em várias melhorias que a gente vê no dia a dia, como asfaltar ruas, fazer obras de infraestrutura, apoiar projetos sociais e muito mais. Agora a gente chega numa das dúvidas mais clássicas que sempre gera discussão. No imóvel alugado, quem tem que pagar o IPTU? O dono ou o inquilino? A lei, nesse ponto, é bem direta. Para a prefeitura, o responsável legal pelo pagamento é sempre o proprietário do imóvel. O inquilino só passa a ter essa obrigação se isso estiver escrito bem claro lá no contrato de aluguel. Ou seja, o ponto crucial é esse aqui. Para a prefeitura, o que o proprietário e inquilino combinaram entre eles não muda nada. Se o imposto não for pago, a cobrança vai ser sempre em cima do dono oficial do imóvel. Bom, e a matemática por trás disso tudo? Como a prefeitura define o valor exato que vem no boleto? A resposta está num conceito chamado valor venal. É um processo com 3 passos. Primeiro, a prefeitura calcula o tal do valor venal, que é tipo uma estimativa oficial do valor de mercado daquele imóvel. Depois, ela aplica sobre esse valor uma porcentagem, a chamada alíquota, que é definida por uma lei da própria cidade. E pronto, o resultado dessa conta é o IPTU a pagar. E olha só, um detalhe interessante que pouca gente sabe, esse cálculo todo é feito só em cima do imóvel, viu? O valor dos móveis, dos eletrodomésticos ou de qualquer outra coisa que esteja dentro da propriedade não pode entrar nessa conta. Agora, o assunto fica um pouco mais sério. Quais são as consequências reais para quem, por algum motivo, deixa de pagar o IPTU? A primeira consequência é imediata. O valor da dívida começa a virar uma bola de neve. Começam a ser aplicados multas, juros e correção monetária em cima do valor original. Se a dívida continuar, o nome do proprietário é inscrito no Cadastro de Inadimplentes, o CADIM. E isso impede que a pessoa consiga tirar certidões negativas, um documento que é essencial para várias coisas, como vender o próprio imóvel, por exemplo. E isso pode levar à consequência final, que é a mais grave de todas. A prefeitura pode entrar na justiça para executar a dívida e isso pode levar o imóvel a leilão. E aqui vem o ponto mais importante. Aquela proteção do bem de família que vale para outras dívidas não se aplica ao IPTU. Mesmo sendo o único imóvel da família, ele pode sim ser leiloado para quitar o débito. E por que a cobrança é tão certa? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga os prefeitos a arrecadarem os impostos que são devidos. Se eles não fizerem isso, eles mesmos podem ser responsabilizados pela lei. Então cobrar não é uma opção, é um dever. Para fechar nossa análise, vamos falar de um alívio. Existe a possibilidade de ter isenção desse imposto? E se existir, para quem? O ponto mais importante para se ter em mente é que não existe uma regra de isenção que valha para o Brasil inteiro.
Cada um dos mais de 5.500 municípios do país define suas próprias regras através de uma lei específica da cidade. Só para a gente ter uma ideia, aqui estão alguns exemplos de isenções que existem na lei do município de Natal. Tem casos como imóveis bem pequenos, propriedades de associações beneficentes e até um benefício para quem adota uma criança. Isso mostra bem a variedade de critérios que podem existir por aí. Fica claro, então, que o IPTU é muito mais que só um boleto. Quando a gente entende o propósito, o cálculo e as regras, a perspectiva muda. O pagamento deixa de ser uma simples obrigação e vira um ato de cidadania mais consciente. E fica a reflexão. Com toda essa informação em mãos, sabendo para onde o dinheiro vai e como tudo funciona, será que isso muda a forma como se enxerga aquele boleto anual do IPTU? Fica a pergunta no ar. Muito obrigado pela companhia